Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Consolador. E eu já vou pedir para você curtir o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito e também ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? E também, olha só, já vou pedir também para vocês participarem das nossas redes sociais. É muito importante que vocês participem. Vão estar aparecendo aí na tela. Tem Instagram, tem o nosso site, tem Facebook, tem o nosso canal aqui do YouTube também. Você pode assistir os vídeos anteriores e participar também comentando, deixando sugestões de temas e vídeos que vocês queiram ver, tá? E hoje, olha só, nosso tema que a gente vai trabalhar hoje é a virtude como qualidade essencial ao homem de bem. E quem vai nos trazer esse tema é um trabalhador do movimento espírita de vários casos e atualmente ele é palestrante e é o Marcelo Firmino. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, Rose, amigos, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês nessa live, nessa transmissão ao vivo, ou gravada, ou que você poderá assistir durante o dia, ou à noite, ou qualquer hora disponível. Essa tecnologia é fantástica e nos ajuda muito. É fantástico mesmo. Adoro. E antes de começar, Marcelo, vamos fazer uma prece, né, para as pessoas que estão nos assistindo se concentrar. Então, vamos agradecer a Deus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que possa estar conosco, nos inspirando no bem e nos abençoando para que possamos compreender os ensinamentos e utilizá-los quando for necessário no nosso dia a dia para sermos pessoas melhores, pessoas de bem e que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia no nosso dia a dia. Que assim seja. E, Marcelo, a partir de agora vai ser com você, tá? No finalzinho eu volto para os recadinhos e para finalizar. Muito bem, obrigado. Quero cumprimentar aos amigos que estarão conosco nesse momento de estudo, de reflexão sobre tudo, a respeito da virtude como qualidade essencial do homem de bem. E, de início, a gente vai relembrar aqui o que é que, ao longo do tempo, as pessoas consideraram virtude. O que era considerado virtude quando as religiões, principalmente, passaram a traduzir o ensinamento divino como sendo uma obrigação para as pessoas que frequentavam os seus templos. Então, a parte mais formal, a parte mais exterior das práticas, dos cultos, dos eventos, ou o comportamento exterior das pessoas que frequentavam os templos, passaram a ser aquele principal objetivo de visualização, de conduta das pessoas. E isso virou virtude. Você não podia fazer nada em público que fosse considerado errado pela religião que você praticava, pela religião que você estava frequentando. E isso foi criando uma certa cristalização das ideias, das práticas, de forma que, quando Jesus teve a oportunidade de vir à Terra e trazer os ensinamentos da Boa Nova, Jesus precisou confrontar pedagogicamente muitas práticas que eram consideradas as virtudes da religião, mas que ele procurou evidenciar que não eram mais aquelas práticas sinônimo das leis de Deus ou o cumprimento da vontade das leis de Deus. Jesus deixou muito claro
que aquelas religiões tinham uma prática exterior muito fundamentada, muito arraigada nas práticas dos cultos e também nas falas das pessoas, o modo de orar, o modo de falar. Os eventos religiosos, eles eram muito voltados para a visualização de certas práticas, festas, bebidas e comidas, e as pessoas estavam perdendo a sintonia com o verdadeiro sentido das virtudes que poderiam tornar a pessoa mais pura e mais próxima de Deus. Afinal, quando Jesus falou: "Bem-aventurados os que têm puro coração, porque estes verão a Deus", Jesus dava a verdadeira dimensão do que é a virtude e do que se espera de qualquer religioso, de qualquer filósofo, para que a gente alcance a excelência no campo da virtude. Quando ele diz: "Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus", Jesus traz a grande diferença entre os cultos exteriores e a vivência interior da verdadeira virtude. A excelência da virtude está no coração puro. E para exemplificar isso, ele diz: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus". Então, a pureza de coração, ela se assemelha a essa espontaneidade, a essa predisposição mansa, pacífica, alegre e pura que as crianças têm ao manifestarem as suas vontades, ao promoverem livremente as suas vontades. Jesus, portanto, definiu caminhos muito relacionados ao sentimento e não apenas às práticas exteriores. E veja que as crianças, quando entram em um ambiente público, no meio de uma roda de adultos, elas saem falando um pouco mais alto, elas saem brincando, elas não respeitam aquele ritual esperado pela educação formal que os adultos adquiriram ao longo da vida. Afinal, eles vão recebendo feedbacks dos adultos: "Cuidado, não fale alto. Cuidado, não vistam a roupa assim. Cuidado com as formalidades do templo. Aqui não pode fazer isso, ali não pode fazer". Então, as pessoas terminam ficando muito engessadas para que as práticas sociais elas sejam muito aderentes àquilo que se espera de uma conduta social formalizada ao longo do tempo. Só que Jesus percebeu que aquilo estava congelando a vivência religiosa, estava congelando o entendimento a respeito das leis de Deus. Então, ele dá um outro sinal e fala muito claramente a todos os seus contemporâneos e aos que viriam no futuro: "Eu não vim derrogar as leis, eu vim dar cumprimento às leis de Deus". E aí ele afasta qualquer possibilidade de entrar em acordos com as práticas antigas, com os costumes antigos, com as leis antigas que feriam a verdadeira virtude da lei de Deus. E nessa confrontação com as práticas vigentes na época, é claro que Jesus seria tido como uma persona non grata, alguém indesejado no meio das autoridades judaicas, e também por ele pregar a liberdade do espírito, por ele pregar a igualdade entre as pessoas, por ele pregar a fraternidade universal, o perdão, ele certamente entraria também em confronto com o Império Romano, que dominava a Judéia e toda aquela região. Então, a pregação de Jesus e a sua vivência confrontou as autoridades do seu tempo exatamente no campo das virtudes, porque ele se negou a fazer acordo com aquilo que era convencional no seu tempo, como obedecer cegamente à autoridade das sinagogas,
do comércio e de Roma. Mas ele não foi alguém que chegou confrontando com violência, ele não foi alguém que chegou para derrubar o Império Romano, ele veio para trazer o verbo, a verdade que liberta. Ele não formou exércitos para confrontar Roma. Ele não fundou uma nova religião para confrontar as sinagogas, as autoridades judaicas. Ele não criou uma nova lei comercial e de relações entre os comerciantes que vendiam também as práticas religiosas. Jesus procurou libertar as almas daquelas injunções, libertar as pessoas pelo coração, libertar as pessoas pelo conhecimento da verdade, das leis, da virtude maior do coração puro como meta. Mas ao fazer isso, era evidente que ao libertar alguém, esse alguém deixe de obedecer a quem o escravizava mentalmente, financeiramente, do ponto de vista da autoridade. E houve essa compreensão também da parte de Roma e das autoridades judaicas de que Jesus estaria confrontando no campo da matéria, no campo material, no campo do poder. E é aquele momento em que Jesus está com seus discípulos, mais uma vez reunido e pregando nas ruas, e alguém pega aquela moeda e, criticando os tributos cobrados por Roma, indaga a Jesus: o que devemos fazer? Devemos pagar os impostos terríveis que nos escravizam, nos empobrecem? Aquela reclamação toda natural de quem paga imposto, mas sobretudo daquela forma ultrajante, esperando que Jesus se armasse de uma reação, confrontando aquelas práticas, e Jesus claramente se identifica com a sua missão de libertar pelo coração e pela mente, quando ele diz: de quem é essa imagem que está na moeda? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, Jesus traduz a sua missão no campo do sentimento, da moralidade, da ética, do pensamento, da liberdade, mas não para confrontar exércitos contra exércitos. E como ele mesmo diz posteriormente: se meu reino fosse deste mundo, os meus anjos viriam me defender para haver um embate entre os poderosos da terra, mas não, o meu reino não é deste mundo. Essa dicotomia entre o reino divino e o reino humano sempre acompanhou as mensagens de Jesus quando ele levava aos discípulos, aos seguidores, a mensagem da Boa Nova. Porque Jesus estava sempre falando ao coração, sempre falando ao espírito, sempre falando às mentes das pessoas, em busca exatamente do desenvolvimento das virtudes, das qualidades essenciais, da ética, da fraternidade, da liberdade, da igualdade no campo do espírito, e as pessoas massacradas pela escravidão, pelo domínio do Império Romano, pelas guerras, pela fome, pelas necessidades mal supridas, pela escravização ideológica das religiões que imperavam também na região, elas queriam um libertador, um salvador diferente, alguém que viesse confrontar exército a exército o poder de Roma, alguém que pudesse calar o poder econômico e religioso que as sinagogas e as autoridades judaicas exerciam sobre o povo, de forma que o povo sofria as injunções e as cobranças de Roma e, ao mesmo tempo, cumpria obrigações e para fazer doações no templo, para fazer suas doações, para fazer suas oferendas, e que também eram cobradas no templo. Então, era todo mundo ali vivendo de uma forma muito difícil e, ao mesmo tempo, querendo libertar-se. Então, muitos que ouviram a Jesus e testemunharam o seu poder, o viram como esse Salvador no campo do império, no campo do poder, no campo dos exércitos, e se confundiram. A mensagem de Jesus era aos corações e a libertação das almas, dos espíritos em busca da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
A virtude, à luz do que o Espiritismo nos ensina, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, como, por exemplo, ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A fraternidade, a bondade para com o próximo, a indulgência, não é? A capacidade de conviver, de perdoar, de tolerar as diferenças e de amar. Então, a virtude, ela é essa qualidade essencial do homem de bem. Ninguém pode se dizer o homem de bem e partir para o combate corporal, a agressão verbal e também oferecer risco às pessoas de alguma forma. Além disso, como é que alguém vai se dizer o homem de bem se ele próprio não vivencia aquilo que ele prega? Ou que, pelo menos, ele evite fazer o mal. Porque nem todos nós caminhamos passo a passo com a perfeição. Na verdade, nós diríamos assim, nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. Nós somos frágeis, mas queremos nos tornar fortes em virtude. Nós somos criaturas que podem errar, mas não nos contentamos com o erro. Então, essa busca constante de se aperfeiçoar é o que caracteriza o homem de bem na Terra, porque é uma pessoa do bem que ainda não alcançou a perfeição, mas que promove verdadeiras rotinas de autoaprendizado, de autodesenvolvimento, não é? De vigiar os próprios pensamentos, de frear os impulsos negativos, as más tendências, controlar a sua fala, seu verbo, mas controlar com um impulso divino. É controlar no sentido de não fazer o mal a ninguém, evitando com isso fazer o mal a alguém, não deixar qualquer dúvida a respeito de suas intenções. E se por acaso errar, ter a capacidade de pedir perdão e de reparar suas faltas, porque não basta ao homem de bem pedir perdão. Ele tem o impulso natural de reparar os erros cometidos. É como alguém que inadvertidamente ou sem querer bateu no carro de outra pessoa, derrubou uma bicicleta, machucou aquele objeto de alguém, ele tem o interesse de genuinamente reparar, consertar e entregar da forma como estava. Então, às vezes, a gente também esquece de que precisamos reparar nossas relações. A gente pede desculpa, pede perdão, mas não tem uma atitude clara de reparação do erro que cometemos. Algumas vezes, a gente precisa ir além do pedido de perdão, além do pedido de desculpas, para oferecer uma reparação moral, uma reparação financeira, uma reparação material a quem nós tenhamos prejudicado de alguma forma ou ofendido. E para isso basta que a pessoa se sinta ofendida. Não precisa ela provar para mim que se sentiu ofendida. Se eu bato um carro no trânsito, eu mesmo já vi o que fiz. Mas algumas vezes você dá ré ou vai estacionar e bate sem querer. Aí aquela pessoa diz, fulano, você bateu no meu carro, está aqui, o vídeo está aqui, tem uma testemunha, foi no estacionamento e tal. Então, a pessoa virtuosa diz, me perdoe, como é que eu faço? Vamos reparar isso. E vai lá, depois de comprovado aquele aspecto material, ele vai reparar o erro cometido. É o que a gente faz normalmente, não é? Mas e se for uma ofensa moral? Se for uma agressão verbal? E aí você, ao falar alguma coisa, ao agir de algum modo, você não sentiu que ofendeu ninguém. Olha, eu apenas falei o que eu penso. Eu não tinha intenção de magoar ninguém e nem magoei. Mas aí alguém se levanta e diz: eu me senti magoado pelo que você falou. Eu me senti ofendido com suas falas, com essa defesa que você fez desse tema,
com essa sua forma de falar, gesticular, eu me senti ofendido. E agora? Como é que você vai identificar a ofensa se você não teve a intenção, se o que você falou você acha que não foi nada agressivo, mas alguém se levanta e diz: eu me senti ofendido. Então, no campo abstrato do sentimento, no campo abstrato das percepções interiores, muitas vezes as pessoas podem se sentir ofendidas sem que elas, de fato, tenham sido. Mas não significa que você, por não perceber a ofensa que fez, não possa respeitar o sentimento daquela pessoa e ao perceber que ela se registra como uma pessoa ofendida por sua fala, você procurar reparar. Então, nós palestrantes, nós que trabalhamos, atendemos pessoas, quando a gente fala com alguém, é possível que esse alguém se sinta magoado, ofendido. E aí, o que fazer para que a gente possa reparar aquelas questões que dizem respeito ao aspecto moral? Então, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, o ser humano, enfim, que possui virtudes ou que busca essas virtudes, ele vai tentar reparar, ele vai tentar consertar qualquer coisa que possa ofender o nosso semelhante. E por que isso? Porque, infelizmente, quase sempre as enfermidades morais que acompanham todo o ser humano na Terra, elas acompanham também as pessoas que procuram e se esforçam em fazer o bem, em se corrigirem, em buscarem incrementar, praticar, viver as suas virtudes, em conquistar novas virtudes, em aprimorar-se, mas mesmo assim elas possuem defeitos, vícios, que ao longo do tempo foram se enraizando no seu pensamento, na sua alma, no seu espírito, e elas vão demonstrar isso de algum modo. Vai aparecer um defeito, vai aparecer algum vício. Aí a gente diz, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas. Que tipo de vício eu teria? Então há vícios de falar, há vícios de ouvir, há vícios que nós implementamos na nossa forma de convivência com os outros seres humanos, que para nós são coisas bem naturais, que nós não percebemos como é o meu jeito de ser, quem quiser que aguente. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo exatamente assim, eu sou assim, e quem quiser que reclame, porque eu não estou aí para isso. Então, dentro dessa busca da virtude, esse aspecto do relacionamento com o outro é muito importante. Por que as guerras acontecem entre países, entre grupos, entre estados? Porque ninguém se dá ao trabalho de buscar esse entendimento, de ouvir o outro, de entender se está errado ou não e procurar o entendimento, o perdão, a convivência, a tolerância. E aí sobra as vias de fato. Como a gente vê entre os países em guerra, a gente vê entre também os grupos, entre as pessoas. E é algo que vai se cristalizando e vai crescendo e vai tomando conta das relações humanas, gerando as inimizades, os bloqueios nas redes sociais, as dificuldades de convivência, as famílias segregando-se, isolando-se em suas casas para que não se encontrem com aqueles que pensam diferente. Por quê? Porque faltou exatamente o respeito, porque faltou o entendimento, a aceitação do outro como ele é, a aceitação pelo que ele pensa, pelo que ele escolhe, pelo que ele pode, como ser humano, apresentar-se. E a gente fica exigindo que o outro seja igual a gente no sentido das nossas escolhas. O que eu gosto, ele deveria gostar. Se ele não gosta, ele não faz parte do meu grupo. E essas coisas vão criando grupinhos em todos os lugares, segregando as pessoas, criando animosidades que fogem à convivência virtuosa. Porque se a virtude no ser humano é importante, no homem de bem, é importante em qualquer ser humano. É a nossa busca. A virtude
verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se, né? De fazer propaganda de suas virtudes. Ela é reconhecida pelas pessoas. Alguém que é calmo, as pessoas dizem no trabalho, como é fulano lá? Uma pessoa muito calma. Como é fulano lá na escola? Uma pessoa muito colaborativa, ela gosta de ajudar os outros, ela gosta de ensinar o que ela sabe. E fulano, como é que ele é? Ave Maria, muito agressivo, muito nervoso. Eu nem gosto de chegar muito perto dele porque é uma pessoa que ela grita demais. Se a gente pergunta qualquer coisa, já responde gritando. Então, as características de cada um, elas surgem naturalmente no trabalho, na escola, nas ruas, no trânsito. Há pessoas que são calmas em casa e são nervosas no trabalho. Há pessoas que são calmas nos clubes, nas festas, mas no trânsito se tornam verdadeiros perigos, apitando, gritando, acusando, não é? E provocando grandes discussões, até brigas no trânsito. Cada evento parece despertar determinadas qualidades, determinados defeitos, certas condutas que aparecem nos momentos da verdade de cada um. O que é um momento da verdade? É o momento em que aquilo propicia você mostrar-se tal qual é. Para alguns, mostrar-se como virtuoso, amoroso, carinhoso. Para outros, odiento, egoísta, avarento. Cada momento da verdade vai dizer quem nós somos. Na hora de ajudar alguém, se somos caridosos. Na hora de ter sobrando, se vamos ajudar alguém ou se seremos egoístas. Na hora de oferecer paz e tranquilidade para responder a uma acusação, podemos reagir com as pedras na mão. Na hora de julgar alguém pelas suas próprias falhas, a gente esquece que somos falhos também e condenamos da forma mais rigorosa. Então, o momento da verdade é aquele em que cada um de nós é testado. O atendente que atende ao público quando a pessoa reclama do atendimento, quando houve uma reclamação a respeito de si mesmo ou de sua empresa, como você reage, se reage profissionalmente, com sabedoria, com habilidade, ou se você reage reagindo no grito com a pessoa que lhe acusa e também deixando-a tão ofendida quanto você foi ofendido. Então, quando a gente tem o nosso momento da verdade, a gente revela se somos virtuosos ou não. Se a gente tem a capacidade de ouvir, de dialogar ou não. Porque nem todo mundo vai reagir bem na sua hora da verdade. Mas é ali o teste, é a prova do que nós conseguimos conquistar e avançar dentro de nossas limitações. Ainda no campo da virtude, São Vicente de Paulo era uma pessoa muito virtuosa, não é? Como também muitos outros desconhecidos do mundo, mas também outros como Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá. Quantos e quantos exemplos nós poderíamos trazer aqui para mostrar as virtudes dessas pessoas? No campo religioso, no campo político, no campo da filosofia, no campo da caridade. Quantas pessoas se dedicam ofertando um pouco do seu tempo para fazer a caridade às pessoas das ruas, levando um banho, levando uma sopa, levando um pão, levando as palavras do Evangelho. Mas, sobretudo, o nosso momento da verdade com a nossa família, com o filho, com a filha, com a mãe, com o pai, com o vizinho. Esses momentos da verdade são decisivos, são mais importantes do que os atos exteriores de doei uma feira, agora eu estou salvo? Eu fiz uma caridade, dei R$ 2 no sinal a um mendigo que pedia uma ajuda. Então eu estou salvo com isso? Então é muito importante que a gente tenha a dimensão do que Jesus espera quando ele chama de as virtudes, quando ele fala do homem puro de coração, da mulher caridosa, justa, virtuosa. Essas virtudes as quais hoje a gente parou aqui meia hora, 30 minutos, para conversar sobre a virtude como uma qualidade essencial do homem de bem. Homem de bem aqui também, no sentido amplo do termo, como se utiliza ainda hoje,
e se usava também no passado, homem de bem, aquela criatura humana que é do bem. E do bem não porque se atribui essa qualidade, mas porque nos momentos verdade delas, elas demonstram ter paciência, demonstram ter amor, demonstram ter fraternidade, demonstram ter mansidão, demonstram ter tolerância, demonstram a capacidade de conviver com os diferentes, demonstram capacidade de amar, demonstram, enfim, essas virtudes da sabedoria para que a gente possa, enfim, dizer: eu estou conquistando as virtudes que purificam meu coração. Para poder a gente dizer assim: estou entre aqueles bem-aventurados, que Jesus chama a atenção quando diz: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E não é numa única vida, numa única experiência, que nós vamos conquistar as virtudes todas. Daí que nós espíritas, a gente aprende muito durante uma vida, mas nós temos a vida infinita do espírito. Nós estamos na Terra como seres humanos há milênios, milhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, a ciência estima próximo disso. E nós estamos vivendo na Terra há alguns milhões de anos, os seres vivos. Então a gente vem numa escala evolutiva. Não vai ser em 50, 60 anos que nós vamos conquistar todas as ciências, todas as filosofias, todas as práticas do bem. Nós vamos ter esse encontro com a perfeição dentro dessa escala, dessa jornada de evolução, desse caminho. E a conquista das virtudes é exatamente essa grande coroação da nossa jornada. Não é algo que a gente conquiste como crianças, é algo que a gente conquista na maturidade espiritual. É um caminho, não é para ninguém achar que vai conquistar todas as virtudes, tornar-se uma pessoa pura em uma única experiência no corpo de carne. Nós estamos caminhando. E se a pessoa já é aqui, fiel, honesta, não é? Se ela se esforça a cada dia para corrigir os seus erros, para não repetir antigas práticas, para perdoar e tolerar, mesmo ele não tendo conquistado em toda a sua pureza essas virtudes, ele se habilita a ser um homem de bem na terra, proporcionalmente, é claro, ao que ele encontre no seu meio. Afinal, na Terra, entre pessoas ainda tão agressivas, tão violentas, desonestas, que roubam o dinheiro do outro, não é? Que entram na casa do outro para furtar, que roubam o carro que você deixa estacionado na rua, se deixar uma bicicleta, uma moto. Então, vejam, nós estamos nesse meio. Nós temos algo de semelhante com essas pessoas que às vezes a gente critica. Então, ser um homem de bem nesse meio é não roubar, é não matar, é cumprir com sua jornada de trabalho, é atender bem as pessoas no seu trabalho, é cumprir com seus deveres de pai, de mãe, de filho. Olha que é bem pontual, é bem localizado, é bem assim, olha. A nossa missão na Terra, ela tem muito a ver com esse papel que nós temos de filho, de filha, de irmão, de irmã, de pai, de mãe, de parentes, de amigos na escola, no trabalho. Que tipo de exemplo de pessoa você é no seu trabalho, na sua família, na escola? Então, as virtudes vão surgindo aí no seu momento de verdade, quando ocorre a provocação do mal naquela sua experiência, e você reage como? Com amor, com compreensão, com sabedoria, silencia, procura apaziguar, acalmar, ou joga as pedras na mão e sai correndo atrás. Então, aí é onde a hora da verdade acontece, não é não, Rose? Verdade. Ah, muito bom, que palestra esclarecedora. Amei, adorei. E você até respondeu algo que eu estava assim na dúvida, é, sobre as virtudes, que dá para conquistar, né? Porque existem pessoas que falam, ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Ou então, A deixa para a gente próxima chama, existência.
A gente chama da síndrome de Gabriela, não é? Da novela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então a gente precisa sair desse feitiço do tempo e dar um break nisso tudo e fazer a sua reflexão de sua vida e ver o que é que pode avançar mais um pouco. Tudo certo. Adorei. Vou só passar uns recadinhos, tá? Para o pessoal que está assistindo. Olha só, gente. A gente ainda está com algumas atividades online durante a semana. Então, na terça, a gente tem o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. E na sexta-feira, a gente está com o estudo sistematizado do Evangelho, que é o ESE. E aí, quem quiser participar, entre em contato nas redes sociais que a gente explica melhor como é que faz para participar. Presencialmente, a gente está com o ESD de 3 às 4h30 no domingo. E depois do ESD já tem palestra e tem também o atendimento fraterno, tem a evangelização infanto-juvenil. Então, participa do ESD, já fica direto para assistir a palestra. Tem a harmonização antes de começar a palestra, que é bem legal. E essas são as atividades presenciais. Marcelo, você tem alguma consideração final para o pessoal que está nos assistindo? Mandar o nosso abraço aos amigos, pedir para que participem mais do Centro Espírita, tem muitas atividades e às vezes precisa de uma mão amiga, não apenas para ouvir a palestra, mas às vezes até para dar um apoio, para fazer uma reunião, para planejar uma ação, atuar junto da comunidade do Centro Espírita, do entorno do Centro Espírita. Precisamos de mãos amigas que se unam e se fortaleçam para que a tarefa aconteça. Há muita realização nisso quando você faz parte de uma missão dessa natureza para levar o Espiritismo, o ensinamento do Evangelho às pessoas que podem estar precisando e estão precisando. E você nem precisa ser o ator principal se for uma pessoa tímida, basta estar junto, sentindo a energia vibrando, fazendo suas preces, apoiando energeticamente aquele grupo de trabalho, a casa espírita, e você vai estar sendo irradiado e agraciado entre os bons espíritos que têm virtudes que nós ainda não alcançamos e que no contato com eles a gente vai por osmose, pelo contato fluídico espiritual, sentindo o quanto é bom a alegria dos justos, a alegria dos puros, o prazer de fazer o bem. Aí o nosso coração vai amolecendo, vai dando mais abrigo às lições de Jesus. Verdade, verdade. Trabalho sempre tem, né? Sempre. Então, muito, muito grata, muito feliz por ter assistido essa palestra aqui, por ter participado. Obrigada, Marcelo, por ter aceitado o convite, tá? Fica aberto aí para as próximas vezes e presencialmente também, né, no Consolador. E antes de encerrar, vamos fazer uma prece, né? Então, vou pedir para todo mundo me acompanhar na prece e dizer assim: obrigada, Mestre Jesus. Gratidão por estes momentos de paz e de muito conhecimento para nós, que nós possamos refletir, que nós possamos interiorizar em nossos corações e que nossa semana seja agradável, seja de muita paz e tranquilidade e que nosso objetivo seja sermos pessoas de bem e trabalharmos para espalhar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. E até a próxima, gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.